Olá, amigos do Ideal Espírita. Que coisa boa a gente poder estar junto, conversando mais uma vez em torno dos ensinamentos de Jesus. Nós aqui, dialogando com todos os companheiros e companheiras que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, mas, sobretudo, com os amigos, com as amigas muito queridos da União Espírita Cristã, que nos conduz nesse momento de diálogo. Nosso bate-papo aqui, ele é objetivo, ele é simples, tem por finalidade auxiliar com que cada um de nós, nesse momento que estamos vivendo, de algumas incertezas, de inseguranças, de dúvidas, possa buscar alguma informação, alguma instrução e ter alguma reflexão que seja útil, que possa ser útil. Então, nosso desejo necessário e efetivo aqui é sermos úteis na reflexão. Então, nosso abraço carinhoso e a gratidão de estarmos juntos mais uma vez, dialogando francamente. Nosso tema proposto para esse momento vai versar em torno de um assunto que muitos de nós conversa, reflete, pensa, parece que ele é óbvio, mas muitas vezes se torna um pouco difícil na aplicação do dia a dia, que é falar um pouco sobre Deus. Porque muitas vezes, quando falamos sobre Deus, a gente coloca Deus distante, um Deus muito abstrato, um Deus muito difícil de ser compreendido, ou muito simplório, né? Ou a gente trata Deus como algo, não, é muito difícil de entender Deus, ou trata ele de uma forma muito simples, né? Como se fosse uma questão corriqueira, e não entendemos a real relevância da figura da divindade na nossa existência. Então, quando a gente coloca como temática paternidade divina, e a gente pode até brincar, é paternidade e maternidade também, mas esse Deus Pai, numa visão aí que Jesus traz para a gente do contexto hebraico, onde a figura, né, da sociedade judaico, a figura masculina era muito importante, mas é de mostrar esse Deus generoso, esse Deus de afeto, esse Deus que, ao contrário do que a história nos trouxe, um Deus cruel, mau, bravo, vingativo, um Deus de amor. É esse Deus que Jesus vai conversar conosco e que a doutrina dos Espíritos nos apresenta também, e é o que a gente vai fazer a partir de agora, ok? Vamos acompanhar então, a gente preparou algum material para poder facilitar a nossa reflexão e vamos conduzir esse bate-papo aqui dessa forma dialogada, como se fosse um bom estudo, que é o que tem que ser, tudo bem? Vamos lá. Bem, como a gente aborda a questão de Deus e fala dessa paternidade divina, algumas dúvidas nos vêm à mente, algumas curiosidades nos vêm à mente quando a gente fala sobre Deus. Por exemplo, quem é Deus? E aí a gente tende a personificar Deus. O codificador vai ter muito cuidado no livro dos Espíritos ao abordar essa questão. Porque quando você fala quem é Deus, você está colocando Deus como um homem, ou como uma mulher, como um ser humano, como uma pessoa. A outra questão que a gente pode colocar é: o que é Deus? Quando eu pergunto o que é Deus, eu estou coisificando Deus. Se o primeiro eu estou personificando, no segundo eu estou coisificando. Então, Deus é uma coisa, Deus é um objeto, Deus é um amuleto. O que é Deus? Outra pergunta que surge, bem, então se Deus não é uma pessoa, se Deus não é uma coisa, como é que Deus é? Porque nos nossos sentidos ainda muito materiais, a gente fica perguntando assim: ah, Deus é alto, Deus é baixo. Deus é forte, Deus é fraco. Deus é louro, Deus é negro. Deus é gordo, Deus é magro. Ah, mas Deus é tudo. Então, como é que ele é? Porque a gente ainda tem muita dificuldade com o raciocínio abstrato. A gente quer transformar Deus numa imagem. E ao longo da história, o que fizemos, bem, na verdade, foi isso: transformar Deus em uma imagem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Outra questão que é óbvia, né? Assim, bem, então onde está Deus? Aí, nas visões românticas, ah, está dentro de nós. Ah, Deus está em todo lugar. E é isso mesmo, as duas respostas são verdadeiras. Mas como é que a gente consegue compreender isso, né? Onde é que está Deus? Como é que fica? Porque, de novo, a capacidade de entender que a gente está mergulhado na essência divina e que a essência divina também está dentro de nós, muitas vezes soa difícil, soa complicado, e a gente fica tentando transformar Deus em um homem distante no mundo espiritual, ou nos céus, ou numa figura e numa imagem. São as visões que as religiões, ao longo do tempo da história, foram passando para cada um de nós, e a gente foi assimilando, compreendendo, ora com mais facilidade, ora com mais dificuldade, mas via de regra, sem sentir Deus, que é o desafio colocado maior para todos nós. Uma outra pergunta que é comum nós realizarmos é: por que Deus nos criou? Do tipo assim, ele estava sem o que fazer?
Porque a gente pensa em Deus numa visão humana, então a gente olha, é a gente fazendo alguma coisa, é Deus fazendo alguma coisa. Então, o que Deus estava fazendo que resolveu nos criar? O que deu na cabeça dele? Mas talvez a pergunta mais importante quando a gente faz o entendimento de Deus é: bem, Deus, por que o Senhor não resolve a minha vida? Porque, em geral, a gente está buscando soluções para os nossos problemas. A vida ela é difícil, a vida é trabalhosa, a vida tem desafios e muitas vezes nós queremos respostas simples, respostas rápidas. E, a bem da verdade, não é assim que a coisa funciona. Então, o entendimento de Deus requer um exercício de abstração e Kardec, lá no Livro dos Espíritos, bem nas questões iniciais, vai nos conduzir a essa reflexão. Kardec, na questão 1 do Livro dos Espíritos, ele busca reunir todo esse arcabouço de perguntas que a gente fez aqui agora e nos dar um norte. Então, a gente até recomenda aí a leitura para as amigas, para os amigos, num outro momento, num outro instante. Kardec coloca na questão primeira lá, que é Deus? Repara, ele não perguntou o que é Deus, que coisificaria, nem perguntou quem é Deus, que humanizaria, no sentido de tornar uma figura humana. Ele vai colocar, olha só, Deus é algo que transcende o nosso entendimento. Então ele pergunta, que é isso? Que é Deus? Olha o que os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então os espíritos deixam muito claro uma questão importante. Como cada um de nós vai entender Deus, é uma questão de liberdade. Mas é necessário ter em mente que não há nenhuma inteligência superior a ele, e não há nenhuma causa anterior a ele. Logo, nós, espíritos, podemos nos tornar seres muito, muito inteligentes, mas o atributo, que é a inteligência, só Deus o é. Né? Nós podemos nos tornar co-criadores junto de Deus, mas a capacidade criativa é de Deus. Então, deixa muito claro que há um ente superior a tudo e a qualquer coisa que nós compreendamos. E isso é um exercício de humildade, para a gente começar a compreender isso. Mas lá na questão 4, Kardec vai avançar um pouco, porque Kardec é curioso e as dúvidas que nós temos ele trouxe no Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte, tudo bem, entendendo que Deus então é essa inteligência suprema, onde que eu posso encontrar provas da existência de Deus? Me prova que ele existe. E aí a resposta dos espíritos é interessantíssima. Eles dizem assim, olha, num axioma que aplicais às vossas existências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Olha que interessante. Qualquer coisa que nós pensarmos, elaborarmos, raciocinarmos, qualquer efeito, ou qualquer coisa que acontece, você vai perguntar o seguinte, bem, se tal coisa acontece, o que causou isso? Então, como é que um pássaro voa? Como é que a Terra move ao redor do Sol? Ela roda ao redor do Sol ou não? E a Lua? E o nosso corpo, como funciona? Como é que é a dinâmica de tudo isso? Tudo a gente busca estudar. A ciência faz isso de uma forma muito importante. E a ciência nos ajuda a entender muito isso. E é fundamental esse entendimento. Agora, a grande questão é que quanto mais a gente mergulha nisso, mais a gente descobre que tem uma inteligência por trás, que concebeu esse funcionamento. A gente pode até explicar como funciona, mas conceber o porquê e o como funciona tem uma inteligência maior. Nesse sentido, o Albert Einstein, o famoso físico, né, pai da teoria da relatividade, ele vai trazer para a gente uma informação muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, quanto mais a gente avança em ciência, mais a gente se aproxima de Deus. É interessante que muitas vezes a sociedade, ou até mesmo algumas filosofias, têm de distanciar a ciência da religião, e a doutrina espírita fala, não, não, é muito próximo. E um cientista, né, que era judeu, de origem, o Albert Einstein, vai dizer o seguinte, olha, quanto mais você evolui no entendimento da ciência, mais você vai entender a necessidade de um Deus para explicar isso. Mas não de um Deus da figura humana, de um Deus de um objeto, de uma inteligência maior. É o que Kardec comenta. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então é como se, olha, as coisas surgem do nada. Não, não. As coisas surgem com uma causa, surgem com um sentido e com um significado. E é esse sentido e esse significado
nós vamos buscando compreender. E nesse estudo de busca da resposta da verdade, que nós vamos encontrar a Deus. Então, Deus é um esforço. E talvez esse seja um primeiro mensagem que a gente quer deixar na noite de hoje. Entender a Deus e sentir a Deus requer de nós esforço. Isso não acontece do nada. O exercício da crença, da fé, não é um exercício do sentido de eu creio e eu quero crer. Não, não. É um exercício de reflexão, é um exercício de meditação para buscar fazer perguntas e, na busca das respostas, conseguir entender Deus. Na questão 10, Kardec faz isso. O comentário a gente repetiu da pergunta anterior, mas olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então, como é que é Deus nos detalhes? E é isso que os espíritos respondem, né, para a gente. Não. Para isso, falta-lhe para isso o sentido. Então, ou seja, a gente tem que entender o seguinte: nós somos espíritos ainda que temos muito a evoluir. Não é que somos atrasados, mas tem muito caminho para ter. E muitas vezes a gente não consegue exercer o raciocínio abstrato. Por isso a gente coloca a figura humana, a gente entende Deus com medo, a gente tem dificuldade de entender o amor, porque entender Deus na sua essência, nós ainda não temos o sentido. A gente pode falar, eu tenho a visão, a audição, o olfato, né, o tato, o paladar. Falamos da intuição, hoje a própria humanidade em geral já entende a intuição como sentido, como um sexto sentido, mas para entender a Deus a gente precisa de mais sentidos do que esses. Os nossos 5, 6 sentidos são poucos, a gente precisa de um pouco mais. E aí Kardec vai fazer, entre a questão 10 e a questão 13ª, uma síntese dos atributos de Deus, para conceituar, né? Afinal de contas, estamos falando de Deus, esse Pai. Antes de falar desse Pai amoroso, estamos tentando conceituar ele. E aí, Kardec vai buscar, numa síntese de atributos da divindade, mostrar para a gente que Deus, primeira coisa, ele é eterno. Isso é um desafio para a gente, que uma coisa eterna, ela não tem nem começo nem fim. A gente até consegue abstrair, mas algo que não tem fim, mas algo que não tem começo. A gente é tão materializado ainda, a nossa cabeça é tão limitada, que tudo que a gente tem que ter um começo. Então, como é que é falar de algo que não tem um começo? Então, Deus é eterno, não tem começo nem tem fim. Então, a gente tem que trabalhar para entender isso. É imutável. Por que ele é imutável? Porque ele não está sujeito às leis da matéria. As leis da matéria mudam. E nós, enquanto espíritos, mesmo não sendo seres materiais, a gente evolui e se transforma, a gente cresce. Deus não. Deus já o é. Deus já o é. Ele não tem que chegar, ele já é. Ele já é o ponto de partida e é o ponto de chegada. Ele já está pronto. A gente que está em desenvolvimento, né? Se me é justo dizer que ele já está pronto, né? Deus é imaterial, porque se fosse material, ele seria mutável. Então, a gente não pode explicar Deus com os nossos atributos materiais, é muito pouco, é muito pobre para explicar Deus. Temos que entender que Deus é único, e isso é importantíssimo. Lá com Moisés, lá com o povo hebreu, na primeira revelação, nós vamos entender Deus único. E Moisés foi muito importante para entender e trazer para o povo daquela época, nós, né, encarnados naquela época, esse entendimento. Para não achar que tinham vários deuses, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do vento, o deus do trovão, como a mitologia, né, muitas vezes simbolizada pela mitologia grega, as pessoas acreditavam nisso, né? Civilizações mais antigas acreditavam, tinham medo do sol, tinham medo da chuva, tinham medo do movimento dos mares, né? Medo, sempre o medo, porque tudo aquilo que a gente não consegue compreender e explicar, a gente tende a temer. Então Deus era colocado em várias divindades e as pessoas temiam. Moisés muda isso. Ele vai colocar nos 10 mandamentos, ele vai trazer para a gente essa informação espiritual de um Deus único e de um Deus de amor, né? Que é o nosso próximo tópico em Vigorinha. Outro aspecto importante, Deus onipotente, então Deus tudo pode. Então Deus pode resolver nossos problemas? Claro que pode. Mas ele, como cria uma lei justa, que é o nosso próximo tópico aqui, ó, soberanamente justo e bom, ele permite que nós encontremos as respostas. Então, não é que ele não nos ajuda, ele ajuda muito, mas ele compreende também que a conquista da paz, da alegria, da felicidade, da sabedoria, do controle sobre si mesmo é uma conquista humana. Então, ele nos auxilia para que nós possamos conquistar
as nossas próprias virtudes, conforme o pai, mãe, a família faz com uma criança que está crescendo. Esse é Deus na relação conosco. Bem, mas historicamente então agora vamos entrar num outro ponto, a gente conceituou Deus até agora, mas qual é a imagem que historicamente que a gente construiu de Deus? Como é que a gente concebe Deus? Como é que a gente pensa Deus? Ora, via de regra, a gente aprendeu a pensar Deus assim, ó, né? Deus lá nos céus, a figura tradicional que tá lá no Vaticano, né? A Capela Sistina, salvo engano, né? Essa criação do homem aqui, o nome da tela, e nós temos um Deus que vai criar um homem à sua imagem e semelhança. Então, imagina, o Deus está aqui, ó. Ele é super saudável, super sarado, se assim a gente pode dizer, né? Mas está vendo? Ó, ele é uma figura humana, de cabelo branco e barba, porque cabelo branco e barba transmite a ideia de sabedoria. Então, a gente concebe um Deus humano, um Deus super saudável, ok? Mas mais envelhecido, apesar de bem conservado, para dar um ar de sabedoria, uma visão humana de Deus. Ou então pensamos Deus, né, vindo junto com os anjos, saindo de entre as nuvens, e repara, um Deus apontando, dando ordens, um Deus meio bravo, né? Olha, tem que ser assim, tem que ser assado, um Deus ali fazendo acontecer. Porque a gente tem muita dificuldade de entender um Deus que ama. A gente gosta, quando fez algo errado, que alguém brigue e conserte. A gente não consegue dizer o seguinte: não, olha só, você errou, calma, respira fundo. Vamos fazer de outra maneira? Vamos fazer diferente? Ah, não, mas tem que fazer, aqui se faz, aqui se paga. Esse é um conceito humano. No conceito divino é diferente. Olha, você equivocou-se, você vai ter que consertar, ok. Mas o mais importante é conviver bem com o outro, então você vai ter que exercitar o perdão primeiro. E aí, no exercício do perdão, você conserta todas as coisas. Ou começa a consertar todas as coisas. Mas não é um perdão de boca, é um perdão de ação. Né? Vamos avançar para entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem essa imagem de Deus muito cruel. Aprendemos, então, a temer a Deus, ou seja, um temor à divindade. Então, ou seja, eu tenho medo de Deus, né? Eu tenho medo de Deus. Por quê? Porque se eu fizer algo errado, Deus vai me punir, Deus vai me castigar. Essa é uma visão tradicional que várias religiões, não só as cristãs de Jesus para cá, ao longo do tempo, várias filosofias que acreditavam em Deus tinham medo de Deus. Porque como a gente não consegue amar, é mais fácil temer. Então, a gente educa pelo medo. E aqui tem um papo interessante, uma reflexão interessante, que vem do próprio Moisés. Moisés, quando trouxe a lei mosaica para cada um de nós aqui, né, para os 10 mandamentos, ele teve um papel importantíssimo também como legislador humano. Então, ele é um revelador das leis espirituais, mas ele também é um revelador das leis humanas. Ele é um legislador. Então, naquele momento, foi necessário trazer às pessoas um certo medo, um certo temor, a fim de que as pessoas se disciplinassem. A gente obedece pelo medo, a gente é livre pelo amor. Mas quando a gente é muito indisciplinado, o temor vem primeiro. Por isso, nós aprendemos a temer a Deus no primeiro momento. Por que disso? É o que dissemos agora há pouco. Era mais fácil, né? Era mais fácil para disciplinar a humanidade e disciplinar a nós mesmos. Todavia, nós vamos encontrar em Jesus, né, o mestre do Deus amor, mostrando para a gente que é no amor que está a resposta. Entender a Deus, compreender a Deus, é um exercício de amar. E vai ser na prática do evangelho que Jesus traz que vamos encontrar as respostas que ainda estamos buscando aprender. A gente tem a resposta no evangelho já há 2000 anos, mas ainda não conseguimos colocar em prática. Quando nos reportamos a Deus, naquela pergunta inicial, a gente lembra o seguinte: a gente lembra de Deus muitas vezes, em algum momento de dor ou na morte. Na dor e na morte a gente lembra de Deus. Fora isso, a gente esquece, né? Por isso que o medo às vezes é importante. Né? A gente compreende as pessoas que têm medo de Deus. Mas a gente só lembra que a gente é humano, que a gente é falível, que a gente é mortal no sentido material, quando a morte física nos bate a porta ou a dor. Aí a gente se reconhece pequeno, com necessidade de crescer e desenvolver-se, e vamos ter clareza de que existe, tem que haver algo que transcende a nós mesmos, muito maior. Então, na hora da dor, na hora da morte, a gente fala: Deus me ajuda. Nessa hora, a gente lembra de Deus. E o livro Céu e Inferno, que a gente colocou aqui como imagem, ele traz
muitas informações onde aqueles que nos antecederam na vida espiritual nos contam que Deus a gente encontra. Que Deus que eles estão encontrando, que Deus que eles nos mostram, né? Eles mostram que não há um Deus que pune, que é cruel. Então são aqueles que já desencarnaram que estão contando para a gente. Nos mostram que apenas as nossas consciências limitadas criam para nós mesmos uma perspectiva limitada, por não cultivarmos o entendimento de uma finalidade maior nas nossas existências. Então, ou seja, a gente limita o nosso entendimento. Deus é muito mais. Então, não é um Deus que pune, que é cruel. É a gente que não consegue perdoar ainda, então tem mais facilidade de entender a Deus como uma forma de punição, né? Também, eles nos dizem, aqueles que já desencarnaram antes da gente, que o que mais fere na nossa, perdão, morte física é o nosso orgulho. Não tem medo da morte, não tem punição, não tem pecado, não tem alguém te punindo, não. Tem só a sua consciência dizendo: ai, meu pai, que bobagem que eu fiz. Tão orgulhoso, tão vaidoso, tão orgulhosa, tão vaidosa. E por isso, briguei com pessoas sem necessidade, agredi quem não precisava, vivi mal-humorado, mal-humorado, não precisava disso. Então, é o nosso orgulho que é o nosso pior problema depois que a gente deixa o corpo físico. Então, o que, aspas, os mortos nos contam, os desencarnados nos contam, ao reverem com lucidez suas existências, agora não mais só na perspectiva de mais dezenas de anos encarnados, mas na própria eternidade, os espíritos, então, que são homens e mulheres como nós, fora do corpo, nos apresentam um Deus generoso, amável, que apenas convida ao bem e que respeita a individualidade da sua própria criação. Então, olha só, esse é um Deus que nos criou num gesto de amor, nos acompanha na conquista do amor e respeita a nossa individualidade, respeita as nossas escolhas, respeita as nossas opções. Muito bacana isso. Oportunizando indefinidamente a possibilidade de reencontro de cada um com a paz, que será adquirida junto com os nossos semelhantes, sendo a vida na matéria apenas um estágio de experiências necessárias a essa conquista. Olha que Deus bacana! Olha só, ele cria a gente por amor, nos aguarda na vivência plena do amor e fala: olha, você vai ter muitas oportunidades, vida após vida, para encontrar a paz que você merece. Mas é uma conquista sua, é um esforço individual. Agora, tem que ir junto com o outro. Então não é minha sozinho, é eu junto com o outro, é a gente aqui junto. Por isso que entre a gente aqui, ó, quem é mais evoluído? Não tem mais evoluído. É um auxiliando o outro, né? Eu brincava aqui com o nosso amigo Anderson, que conduz a gente aqui nas transmissões, está sempre nos bastidores, né? Pessoal, quem que é mais importante aqui? Quem está falando? Ele que está conduzindo os aparelhos? Ou você que está em casa ouvindo? Não tem mais importante. São três funções necessárias. Sem essas três funções, esse momento não aconteceria. Nós não nos conheceríamos, não dialogaríamos, a transmissão não haveria, então não tem mais importante. Nós estamos aqui em colaboração permanente. Mas vamos lá, porque o tempo corre. Então eu brinco assim, ó, que Deus é uma pai, mãe de amor, é um Deus de amor. É o que Jesus nos traz. O Mestre Jesus nos traz a informação, enquanto segunda revelação, né, de um Deus de amor. Por isso que Jesus é tão transformador na história da humanidade. Jesus, ele vai dizer para a gente que Deus reconhece e recompensa o esforço de cada um na tarefa de melhorar-se. O Livro dos Espíritos, na terceira revelação, o Espiritismo, vai trazer a mesma informação, o mesmo dado. O importante não é ser perfeito, porque isso é muito difícil. É esforçar-se para ser melhor hoje do que você foi ontem. Olha que leveza! Eu não sou santo, eu não sou perfeito, tenho muitas imperfeições. Mas hoje eu estou tentando fazer um esforço para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E assim, dia após dia, vida após vida, crescendo e desenvolvendo. Deus, então, acolhe o erro, pois sabe que ele é parte do processo de aprendizagem. Olha, não precisa mais temer a Deus, eu posso amá-lo, porque ele acolhe meu erro. Não é que ele compactua, ele acolhe, ele fala assim, você errou, calma, vem cá. É o que um pai e uma mãe amoroso faz. Vem cá, filho, calma, senta aqui, chora. Arrependeu direitinho? Vamos construir diferente agora? Vamos corrigir? É um Deus muito pedagógico, né?
Então, no lugar de punição, vamos encontrar um convite à revisão das nossas ações. No lugar de medo, vamos encontrar, então, Deus nos encorajando a superarmos a nós mesmos. E, no lugar de temor a Deus, vamos encontrar que nós fomos criados num gesto de amor e estamos destinados ao amor de forma constante e infinita. Olha que maravilha, né? É esse consolo que a doutrina dos Espíritos nos traz. De uma forma simples, né? Não preciso mais coisificar, nem tornar homem uma pessoa humana. Nem preciso pensar num Deus vingativo, punindo. Não. Ok, talvez eu não consiga definir muito bem a Deus, mas eu consigo perfeitamente entender que a vida só tem sentido num gesto de amor, de bondade e de generosidade. Por isso, ao invés de nos desaproximarmos das pessoas, dos nossos irmãos, nossas irmãs, nós nos aproximamos, porque, mesmo com as diferenças, tentar crescer um com o outro, uma com a outra, trocando experiências, vivências e aprendizagens, né? Como perceber Deus, então, gente? Vamos lá para a nossa reta final. Como perceber Deus? A dica importante é a seguinte: quer entender Deus, além das informações doutrinárias? Para um pouquinho e contempla a vida. Contempla a sua respiração, um exercício de meditação. Contempla de seu lar, as pessoas, você mesmo, a circulação do seu corpo. Contempla a natureza. Contempla várias coisas que a gente não consegue explicar com facilidade e aí a gente começa a entrar em sintonia com Deus. Faz uma pausa da correria do dia a dia, faz uma pausa do trabalho, muitas vezes extenuante, e reflete. Ao refletir, a gente vai começar a olhar, ver as coisas de uma forma diferente. Vai admirar coisas simples, como uma rosa, e falar assim, gente, como é que isso foi feito? Como é que isso foi produzido? E vai admirar a beleza daquilo. Vai refletir no olhar de uma criança, na gentileza de uma criança, num adulto que vai se formar no futuro, e esse processo formidável de aprendizagem, como isso acontece? Como houve a criação disso, né, desse ser? Vai começar a sentir de uma forma diferente todos esses aspectos, e aí, munido dessas percepções, vai agir na vida de uma outra maneira. É difícil, não é simples não. Por isso que essa reflexão é necessária todos os dias, para entendermos um pouco de Deus. E aí, agora, indo para o nosso encerramento efetivo, eu quero contar uma história que está nesse livro aí, ó, Boa Nova, do Emmanuel, né, perdão, do Humberto de Campos, na psicografia do Chico Xavier. Né? O Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, nos traz algumas histórias muito interessantes nesse livro da época de Jesus. Então, tem na Bíblia algumas informações, mas alguns detalhes que não estão registrados lá, que estão no mundo espiritual, nos arquivos do mundo espiritual, ele traz para a gente. Ele conta, vou ser muito breve aqui, ele conta para a gente com muita propriedade um diálogo que aconteceu entre Jesus e João. João evangelista, né? Que João estava agoniado, angustiado, e falou assim, Jesus, eu não consigo entrar em comunhão com Deus, eu não consigo entender muito bem Deus, né? Eu tenho dificuldade com isso. E aí, ele entende, compreende que a forma de aproximar-se com Deus é pela prece, é o contato direto, e é isso mesmo, a oração é o caminho necessário, Jesus vai dizer. Mas ele vai perguntar assim, mestre, como conquistar então essa comunhão efetiva com o Criador? E aí Jesus, como um excelente professor que era, um pedagogo por excelência, ele convida João a uma viagem com ele de Jerusalém a Jericó. Viagem com Jesus era caminhando. Aí eu botei como curiosidade que 27 quilômetros de ida, mais 27 de volta. Porque essa história que eu vou contar aqui agora para vocês acontece na volta, não na ida. Então Jesus, né, vai mostrando que esforço, até para aprender, ele é fundamental para a gente. E nessa passagem, na volta, eles estão vendo a volta de Jericó para Jerusalém, eles vão passar numa espécie de fazenda ou num campo, e vai ter um homem lá cavando um poço. Deixa eu colocar aqui, ó, uma imagem de um poço. Um homem cavando um poço. Tá claro, quem está cavando um poço está buscando encontrar água. E Jesus começa um diálogo com esse homem. Olha que fantástico, você bater um papo com Jesus, né? Pessoa, a gente na estrada, cavando um poço, conversando com ele. E Jesus vai introduzir a conversa assim: amigo, percebo que você está cavando um poço, né? Então, a água, ela é muito rara nessa região. Ele vai dizer assim: a água é muito difícil.
A gente pode dizer que quando chove é uma bênção da divindade para conosco, mas a água, como aqui a área é muito seca, ela não fica empoçada há muito tempo. Então, a imagem lateral aqui, ó, a água penetra o solo, deixa eu ver se eu consigo botar uma setinha aqui, ó, a água subterrânea, ela penetra o solo aqui, então quem tem que fazer o esforço? A pessoa que está cavando. Ela vai ter que ir lá buscar, cavar várias vezes, às vezes vários metros de profundidade, para conseguir achar a água. E quanto mais ele cava, mais a água vem em abundância, e quanto mais ele cava, mais a água vem limpa. Então, Jesus olha para João e vai dizer o seguinte: está compreendendo, João? A comunhão com Deus é mais ou menos isso. Ela requer esse esforço, porque o coração humano é mais ou menos esse solo seco, árido, difícil. E no coração humano, muitas vezes, vai precisar da machadada, da pá, e cavar, tirar terra, suar, vários dias de esforço, para que no final de bastante esforço, entender o significado da água no primeiro momento. E entendendo o significado da água, ao absorvê-la, ao absorvê-la, entrar em comunhão perfeita com Deus, por quê? Porque vai ter compreendido que é pelo esforço que a gente faz, do trabalho constante, da reflexão constante, da conquista paulatina, mas sempre necessária, né? De transformações de comportamentos, em várias machadadas que vamos dando em nossa vida de transformação moral, que a gente vai crescendo e entrando em comunhão com Deus. É uma metáfora que Jesus utilizava para ensinar. Jesus, então, é esse caminho. É o caminho que nos apresenta possibilidade de entender esse Deus de amor. Que deixa muito claro que vai ser com esforço, que nós somos uma terra árida, infelizmente ainda, mas que está ao nosso alcance. É possível, é viável entendermos e vivermos em total sintonia com a espiritualidade superior e, no caso, com o próprio sentimento de Deus. Mas por isso, se a vida nos apresentar alguns obstáculos, alguns desafios, claro que a gente fica triste, claro que a gente tem nossos momentos depressivos, mas a gente vai continuar o esforço. Por quê? É o esforço de cavar um pouquinho a cada dia que nos vai fazer chegar a essa água límpida e pura. Porque um pai de amor não abandona seus filhos. Antes, vive com eles e aguarda amorosamente a alegria do nosso movimento ao seu encontro. Então, nessa metáfora de Jesus, a gente pode concluir dizendo o seguinte: Deus é a água viva, e a água viva existe em abundância, conforme ele disse para a mulher no poço. Ela existe em abundância. Mas nós temos que fazer o esforço de cavar esse poço. E esse poço, nessa metáfora, nessa comparação, ele está dentro de nós. É nós nos transformando a nós mesmos em quem nós éramos, em quem nós desejamos ser. Porque Deus nos cria num gesto de amor. E por amor fala, vá viver a vida, vá viver experiências, cresça, transforme-se, melhore-se. E esse esforço da conquista individual de cada um de nós, às vezes com alguns tombos e tropeços, mas sempre andando para frente, é que nos vai fazer, com um tempo mais ou menos longo, sentirmos e vivermos em comunhão plena com Deus. Não mais um pai que tememos, mas um ente espiritual, ou um pai, se assim desejarmos dizer, completamente amoroso e generoso. Por isso que eu gosto de brincar, às vezes, na minha materialidade, que Deus não é só um pai. Deus é um pai que educa, que orienta, que dá oportunidade, que dá a enxada, que dá a pá. Mas ele, ao mesmo tempo, é a mãe que dá o colo, que dá o carinho, que dá o afeto, que enxuga as lágrimas, que chora junto, mas que no dia seguinte, ambos, o pai, a mãe, ou qualquer que seja o arranjo familiar, todos nobres, todos queridos, acolhem os filhos e falam assim: bem, vamos agora recomeçar? Vamos fazer diferente? Vamos tentar mais uma vez? E a cada vez que a gente tenta, a cada vez que a gente cava, a gente chega um pouco mais perto e começa já a sentir o frescor dessa água pura, que é o nosso sentimento pleno de comunhão com Deus, que nos vai fazer sentir aí sim a paz e a felicidade,
a que todos nós merecemos e a que todos nós estamos destinados. Queridas amigas, queridos amigos, essa foi nossa reflexão. Desejamos que possa ter sido útil. As reflexões dos livros estão colocadas. Por favor, sigam os livros, busquem mais informação, é um caminho útil para a gente e que possamos conservar nossa esperança e nossa fé. Nós estamos dando, todos nós, um testemunho importante nesse momento de transição planetária, onde tantas dificuldades acontecem, mas isso vai passar. E passando, estaremos todos melhores, mais plenos, cheios de experiência e convictos de que viver vale a pena. Um abraço carinhoso, que o Mestre Jesus nos guarde na sua paz.